Dia, né? Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso assunto de genética quantitativa. Na aula anterior, a gente fez a apresentação do conteúdo e a gente estabeleceu alguns conceitos, né, que são extremamente importantes para que a gente possa continuar a aula de hoje, né? E entre esses conceitos, a gente viu, né, o que é genótipo, o que é fenótipo, como a segregação na geração F2, ela interfere na variação genética de uma população. A gente viu também, né, que as características quantitativas, elas se diferenciam das características qualitativas, né? E a principal diferença entre essas dois tipos de características, né, é que quanto ao seu modo de distribuição da frequência, né? Então, as características qualitativas, elas são categóricas, então eu posso olhar para o fenótipo e categorizá-lo em duas, três, quatro, né, classes extremamente distintas, né, enquanto que as variáveis quantitativas, elas não têm essa variação tão discrepante. Ela é uma variação contínua. Né, e por ela ser contínua, a distribuição de frequência de cada caráter, de cada fenótipo, na verdade, né, ele é muito próximo um do outro, o que impede da gente ter uma caracterização, né, categórica. Né? Então, a exemplo, né, dessa imagem que a gente vê aqui na abertura do slide, né, a gente pode olhar para as penas, as plumagens desses pintinhos, e aí a gente pode botá-los ou dizê-los que a população de pintinhos dessa imagem, ela pode ser claramente distribuída em duas categorias, os que são amarelinhos e os que são pretos. Não existe nenhum meio termo aí entre preto e amarelo, quando eu olho para esse fenótipo da cor da plumagem, né? Agora, se eu pego o peso desses pintinhos, aí eu tenho 7 pintinhos, eu vou ter 7 pesos diferentes. Muito dificilmente eles tenham pesos iguais. Eu vou ter 7 pesos diferentes. Então, eu teria aí, portanto, 7 categorias. Então, se eu tivesse 1.000 animais, eu teria 1.000 categorias, né? Então, isso é o que caracteriza a distribuição normal. A gente viu também que, na aula passada, as características quantitativas, elas são de importância econômica, são geralmente as características com quem nós trabalhamos no melhoramento animal. Quer dizer que as características qualitativas não têm importância? Não é isso. A gente está dizendo que as características que têm maior importância econômica, né, a maioria dessas características, são de distribuição ou características quantitativas. Existem características qualitativas que são importantes, né? E a gente citou algumas delas e eu recomendo que a gente olhe os slides ou a gente retorne às aulas passadas. No sentido de tentar revisar a aula passada, eu vou fazer aqui uma breve introdução ao conceito novamente de distribuição normal e distribuição de frequência discreta, né, ou distribuição categórica. E aí, depois disso, a gente entra nos exemplos, né, quando a gente tenta fazer, no sentido de tentar demonstrar como que a gente faz para separar aquilo que é de efeito ambiental e aquilo que é de efeito genético, né, que foi onde a gente finalizou a nossa aula passada. E aí a gente vai resgatar os conceitos, né? Então, nesse sentido, né, eu vou pegar o exemplo de
de bovinos, né? Então, se a gente tem 1000 vacas, tá? E aí eu tenho 2 fenótipos, ou aliás, não vou dizer nem 2 fenótipos, eu tenho 2 características, né? Dos quais uma dessas características é a presença ou ausência de chifre, e a outra é dos bezerros dessas vacas. Não estou trabalhando com produção de leite, não. Caracterizando como mocho, e o peso a nascer dos bezerros dessas vacas. Então, 2 características. Então, quando eu olho para essas 1000 vacas, eu posso olhar para o fenótipo de 2 formas. Obviamente que cada forma ela vai ser uma forma para cada característica. Então, para eu olhar o fenótipo quanto à presença ou ausência de chifre, o que é que eu preciso ter? O que é que eu vou observar? Como é que eu vou mensurar? Então, eu simplesmente vou olhar para o fenótipo da vaca, eu olho para a vaca e ó, ela tem chifre? Tem. Então, se ela é chifruda, ela vem para o grupo dos chifrudos. Se ela é moxa, ela vem para o grupo dos mochos. Beleza. Vamos partir do pressuposto de que quando eu fiz essa categorização, né, ou quando eu fiz essa separação, né, eu simplesmente observei esse gráfico. Aqui eu tenho um gráfico de distribuição. Mas, quanto à presença ou ausência de chifre, eu observei que eu tenho aqui, ó, que 70% das vacas eram de chifre. Por outro lado, eu tinha aqui 30% de vacas moxa. Aí eu pergunto para vocês: existe vaca meio moxa? Existe ou não existe? Não? Não. Não. Existe vaca meio chifruda? Também não. Tá, beleza. Então, quando a gente olha nessa perspectiva, a gente observa que a característica de presença ou ausência de chifre, ela é uma variável categórica, é um fenótipo categórico. Eu consigo botar este fenótipo, nesse exemplo, né? Este fenótipo, que é chifre, e neste exemplo, com 2 categorias. Então, são 2 categorias muito distintas. Não existe meio termo aqui entre chifre e moxa. Não existe meio termo.
Assim como não existe a vaca que é menos moxa, e assim como não existe a vaca que é mais chifruda. Então, quando a gente olha nessa perspectiva, né, sobre essa ótica, sobre essa abordagem, a gente entende que ela é uma variável categórica. Eu consigo pegar todos os 1000 fenótipos, que são 1000 vacas, e botar essas 1000 vacas em categorias distintas, claramente distintas, tá? E em poucas categorias. Aqui nós botamos em 2 categorias, mas eu posso botar em 3, eu posso botar em 4, né? Em poucas categorias, certo? Então, isso é o que caracteriza a distribuição discreta, é uma distribuição de uma característica qualitativa. Como o próprio nome diz, ela qualifica, né? Ela qualifica, ó, fulana tem chifre, a vaca fulano é moxa, né? Então, ela qualifica, né? A ervilha é amarela, aquela outra é verde, né? Mas você não consegue olhar para um pé para uma vaca e dizer assim, aquela vaca, ela produz bezerro de 10 quilos. Aquela outra vaca produz bezerro de 30 quilos. Você nunca vai se referir a uma vaca, a uma característica quantitativa nessa perspectiva. Agora, a uma característica qualitativa, ela qualifica, a gente pode dizer que ela dá um adjetivo, né, para o sujeito, trazendo para o português agora, entendeu? Por exemplo, aquela vaca holandesa, ela é preto com branco. Aquela outra vaca, aquele outro rebanho é branco com vermelho. Tá vendo? Então, eu consigo qualificar, dar uma característica. Por isso que o nome é qualitativa. Agora, eu vou trazer a abordagem para a característica quantitativa. Eu estou fazendo entender agora, gente? Está mais claro para vocês? Espero que sim. Então, a característica quantitativa, ela é também distribuída em categorias, né? Você pode até dizer assim, professor, mas você está dizendo que a característica quantitativa ela não tem categoria? Tem, ela tem categorias. Mas a categoria, ela se comporta de uma maneira tão sutil a diferença entre essas categorias que ela passa a ter um comportamento diferente. Então, por exemplo, eu tenho aqui 1000 vacas. Essas 1000 vacas produziram 1000 bezerros. Então, quando eu pesei esses 1000 bezerros dessas vacas, eu tive 1000 pesos ao nascer. Então, eu posso fazer o seguinte. Quando eu olho para esses 1000 pesos, eu vejo lá que tem alguns pesos que são iguais, alguns pesos que são, a maioria, diferente. Então, o que acontece? Eu tenho aqui, por exemplo, eu tive um bezerro produzindo aqui, pesando 18 quilos. Bem levinho, quase morto, né? Em compensação, eu tive um bezerro produzindo aqui 42 quilos. Inclusive, foi até um cesariana. Um bezerro de 42 quilos é um bezerro já grande. Então, dessas 1000 vacas, eu tive um bezerro com 18 quilos e um bezerro com 42 quilos. Então, eu vou fazer o mesmo gráfico de distribuição. Então, eu estou vendo que aqui, esse aqui é o peso ao nascer, né? Então, eu tive um bezerro com 18 quilos, então ele está aqui.
E eu tive um bezerro com... Oxente. Eu tive um bezerro com 18 quilos e um bezerro com 42 quilos. Peraí, já acho que tem gente querendo entrar. Deixa eu tentar fazer aqui um meio de campo. Bom, então eu tive... Vou botar aqui o 1. Aliás, 18 e 42. E aqui eu tive um bezerro. Então, oxe, então aí... Eu tive um bezerro com 18 quilos e um bezerro com 42 quilos. Aí, eu vou apagar aqui só para eu ganhar espaço. Quando eu olho por outro lado, eu tive aqui dois bezerros com 20 quilos. E aqui eu tive 3 bezerros com 40 quilos. Então, eu tive... Daqui está crescendo nesse sentido, né? Ele cresce nesse sentido. Então, eu tive 2 bezerros com 20 quilos e eu tive aqui 3 bezerros com 40 quilos. Veja que 42 é o ponto máximo. Então, todos eles estão entre 18 e 42. Depois, eu tive aqui... Então, depois eu tive, sei lá, 50 bezerros. 50 bezerros com, sei lá, aqui é 20, não foi que eu botei? E aqui 30, 40. Então, eu tive 50 bezerros com, sei lá, 25 quilos. Então, eu tive aqui 50 bezerros com 25 quilos. Em compensação, eu tive 70 bezerros com 40, 38 quilos. Então, eu tive aqui. Depois eu tive, sei lá, 100 bezerros com 30. E aqui eu tive, sei lá, 80 bezerros com 38 quilos, né? E assim sucessivamente. Então, observe que à medida que vai aumentando, ele vai chegar a um ponto máximo, e depois, esse ponto máximo, a quantidade de indivíduos com esse ponto máximo começa a diminuir. Então, veja que é de 18 a 42. A altura desses tracinhos que vocês estão vendo diz a respeito à quantidade de indivíduos e não o peso deles, né? O peso você vai olhar aqui na linha, na horizontal, ó, aqui onde eu estou riscando. Isso aqui é o peso. Então, o peso varia de 18 a 42 quilos. Agora, a quantidade de indivíduos entre 18 e 42 se dá pela altura. Quanto menor a altura da coluna ou do tracejado vertical, menor é a quantidade de indivíduos. Então, observe, vamos fazer aqui uma coisa bem didática mesmo, sabe? 18 mais 42 dá quanto, gente? Alguém faz essa conta aí? 2 mais 8 são 10, vai 1, 5, 60, né? Isso, 60. 60 dividido por 2 dá 30. Então, a média, digamos que a média aqui seja 30 quilos, ou seja, desses 1.000 bezerros, eu tenho uma média de 30 quilos. Gente, e a gente sabe que para eu chegar a essa média aqui, na verdade, eu tinha que somar os pesos de 1.000 e dividir por 1.000.
Eu estou fazendo aqui só uma coisa hipotética, tá? Então, eu estou dizendo que a média é 30 quilos. Então, a média está aqui, ó. A média é o que fica entre o máximo, o mínimo e o máximo. Então, a média está aqui. Então, quando eu observo essa categoria, ou seja, cada linha vertical que vocês estão vendo, cada tracejado vertical que vocês estão vendo, é como se fosse uma categoria, entendeu? Então, veja que eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 categorias diferentes. Nesse exemplo, a gente sabe que poderia ter muito mais. Então, eu tenho 14 categorias diferentes. Então, eu não posso dizer, né, que o peso ao nascer, ele seja uma característica qualitativa. Por outro lado, a gente sabe que essa mesma vaca que produziu o bezerro de 18 quilos, né, se ela tiver uma dieta melhor, ela pode parir um bezerro de 30 quilos. Então, o fato dela ter produzido 18 quilos não a caracteriza, não a qualifica, porque as outras parições dela não vai ser de 18 quilos, pode ser até menos, pode ser igual, mas pode ser mais. Então, ela não qualifica, o 18 quilos não qualifica dizer que todo bezerro daquela vaca vai pesar 18 quilos. Então, quando a gente faz isso aqui, ó, a distribuição, a gente vê que a distribuição normal tem as características quantitativas, tem essa conformação que a gente está vendo aqui, de uma curva. É por isso que a gente chama curva de distribuição normal, ou gráfico de distribuição normal. E esse gráfico, ele vai variar de acordo com duas coisas. Com a média, que é isso aqui, que a média vai dizer qual a altura desse gráfico, né? E a abertura, né? A abertura, que a abertura vai dizer qual é a variância, certo? Deu para entender agora, gente, a diferença entre característica quantitativa e qualitativa? É, professor. Eu. Pronto. A gente gastou 25 minutos para explicar isso, mas vamos lá. Então, a gente agora vai entrar nos nossos exemplos, tá? Então, o que é que a gente tem aqui, ó? Fazendo análise genética. O exemplo que a gente está trabalhando é de coelhos. É claro que é um exemplo hipotético, tá, gente? Porque, na verdade, esse exemplo era com vegetal. E aí, para trazer com abordagem animal, né? Eu achei mais bonitinho trazer dessa forma. Então, o que é que nós temos aqui? Né? Imaginemos que eu tenha duas linhagens de coelho. Tá? Então, eu tenho a linhagem do coelho A, que está aqui chamado a linhagem A, e a linhagem A e a linhagem B. Tá? Então, a linhagem A, ela foi produzida por endogamia, por cruzamentos endogâmicos. Então, eu estou considerando que dentro da linhagem A, os indivíduos, eles são geneticamente iguais, né? O gene que um carrega é o mesmo gene que os outros carregam, certo? É claro, gente, que isso é um conceito simplório, é só para vocês entenderem a premissa de tudo isso, tá? Mas entendam, o gene que um carrega é o mesmo genótipo que todos os outros carregam. Então, eles são todos iguais, geneticamente falando, tá? Então, isso é muito mais fácil de conseguir em planta, gente, porque em animal a gente não consegue com facilidade, né? Então, o que é que acontece? Tá? Quando eu olho a variação ou a variância do tempo de gestação da linhagem A, né, que eu estou trabalhando aqui é a minha característica, né, a minha
a minha variável, né, tempo de gestação, então, a variância do tempo de gestação da linhagem A é de 1,92 dias ao quadrado. Vocês estão vendo aqui. Então, a linhagem A, ela tem uma variância de 1,92 dias. A linhagem B, ela tem uma variância de 2,05 dias. Professor, qual a diferença? O que quer dizer essa variância? Aí a gente vai entrar no conceito. A gente está considerando, hipoteticamente, né? Porque se fosse planta era mais fácil, mas coelho é muito mais difícil. Então, a gente está considerando que os indivíduos que formam a linhagem A, portanto, a população A, têm o mesmo genótipo. Ou seja, eu posso dizer que todos eles são azão, hipoteticamente falando. Na linhagem B, eu posso considerar que todos eles têm o mesmo genótipo também. Mas na linhagem B, o genótipo é azinho. Então, linhagem A e linhagem B estão no mesmo ambiente, por exemplo, na mesma casa, mas em jaulas diferentes, por exemplo. E eu sei que o genótipo de A é diferente do genótipo B, mas dentro da linhagem A, os indivíduos são todos iguais, e dentro da linhagem B, os indivíduos são todos iguais, geneticamente falando. Então, o que é que eu fiz? Eu peguei o cruzamento, fiz o cruzamento da linhagem A com a linhagem B e produzi F1. E esse F1, ele nasceu na mesma casa e está em uma gaiola ali do lado das outras duas linhagens. Então, eu calculei aqui, né, e eu estimei a variância da geração F1 e observei que a variância da geração F1 é 2,88. Então, o que que a gente observa? A linhagem A, a linhagem B, a geração F1 estão no mesmo ambiente, certo? No mesmo ambiente. E em cada população, eles são todos iguais. A linhagem A é igual entre eles, a linhagem B é igual entre eles, e a geração F1 é igual entre eles. Então, quando a gente olha para estes genótipos destas populações, a gente entende que não tem variância genética. Professor, eu não entendi. Por que não tem variância genética? Porque em cada população, todos os indivíduos são geneticamente iguais. Então, professor, por que está surgindo essas variâncias que você está me mostrando aqui? De 1,92, 2,05, 2,88. O que eu posso te dizer é que essas variâncias, elas são causadas pelos efeitos ambientais. Mas, professor, você não acabou de me dizer que esses indivíduos estão no mesmo ambiente, na mesma casa, mas estão em jaulas diferentes? Pois é. Então, aqui deve ter sido um tratador, pode ter sido um descuido, que ali eu botei menos ração. A geração F1 talvez foi a mais zelosa, né? De repente, ou seja, N fatores podem ter interferido do ponto de vista ambiental para que tenha se manifestado essas variações nas gerações. Né? Então, como é que eu faço para fazer isso? Né? Bom, peguei a geração F1 e cruzei entre eles. Então, de machos e fêmeas de F1 cruzou entre si, e aí formamos, portanto, a geração F2. Quando chega na geração F2, aí sim, a gente deve ter o conceito de que na geração F2 existe uma segregação genética. Existe variância genética. Professor, eu não estou entendendo o que você está falando. Vou te explicar agora usando uma coisa muito simples.
Eu estou dizendo que o indivíduo da população A são todos os indivíduos que têm esse genótipo. Na população da linhagem B, todos os indivíduos têm esse genótipo. Quando eu faço o cruzamento de A com B, eu tenho a geração F1. E dentro da F1, portanto, o único genótipo possível desse cruzamento aqui, ó, de azão com azinho, é que todos os indivíduos sejam azinho. Agora, se eu pego azinho para formar azão, para formar F2, cruzando ele com ele mesmo, aí eu posso ver que na geração F2 existe uma segregação genética. O que é a segregação genética? É a formação de genótipos diferentes entre si. Então, eu consigo observar que eu vou ter azão, azinho, né? Aqui eu tenho um azão, dois azão e um azinho. Isso na F2. Então, observe que na F2 existe genótipos diferentes. Tenho 3 genótipos diferentes. Então, na geração F2, existe variância genética, porque cada genótipo desse que você está vendo, homozigoto dominante, heterozigoto e homozigoto recessivo, vai fazer uma expressão diferente daquela característica que estamos trabalhando, que no caso aqui é o tempo de gestação. Então, quando a gente considera esses aspectos, então na geração F2 eu tenho variância genética. Bom, então vamos lá. Vamos calcular o que nós queremos. Para estimar a variância ambiental da população, a gente vai utilizar a variância ambiental da anterior. Então, o que é que a gente vai fazer? Eu vou pegar 1,92 da linhagem A, mais 2,05 da linhagem B e 2,88 da linhagem F1, da geração F1. E vou dividir por 3. Professor, eu não entendi por que você está dividindo isso. Na verdade, você entendeu que a linhagem A, B e F1 estão no mesmo ambiente. E que a variância que a gente observa nas linhagens A, B e F1, elas são única e exclusivamente de efeito ambiental. Então, a gente vai fazer uma média da linhagem A, B e F1. Quando a gente faz essa média, a gente estima que a variância ambiental, nesse caso aqui, é de 2,88 dias ao quadrado. Gente, ao quadrado porque é variância. Lembre-se que a variância sempre dá uma unidade ao quadrado. Então, a variância é de 2,28 dias. Eu estou considerando que, em média, né, o efeito ambiental sobre a tempo de gestação é de 2,28 dias. Bom, quando eu tive a geração F2, eu estimei que a variância da geração F2, a variância total, a variância total na geração F2 era de 14,26 dias. Então, a variância total na geração F2 é de 14,26 dias. E aí, eu já introduzi esse conceito com vocês de que na variância da F2 existe variância genética, diferente do que não acontecia na geração da linhagem A e B e na geração F1. Então, a variância total do qual eu estou me referindo aqui na F2, ela tem variância genética, porque na F2 a gente viu que há segregação genética, e a gente sabe que existe também variância ambiental.
Bom, como é que eu faço para calcular a variância genética? Muito simples. Eu já tenho aqui que a variância total é igual que a variância total é 14,26. E eu sei que a variância total, que a variância do fenótipo, é igual à variância genética, que eu não sei, é o que eu quero saber, mais a variância ambiental. Só que tanto a geração estão no mesmo ambiente. Então, eu vou considerar que o efeito ambiental seja de 2,28 dias. Então, a gente, por diferença, acha a variância genética, que vai dar 11... Não vou lembrar. Alguém sabe quanto é que vai dar? 14,26 menos 2,28. 11,98. Então, eu já sei que a variância genética, né, ela é de 11,98. Gente, então, na geração F2, a variância genética é de 11,98. Se eu perguntar para vocês, qual é a parte que mais interfere no fenótipo? É a parte genética ou é a parte ambiental? O que vocês me diriam? Quem é que mais interfere na variância da geração F2? A gente está vendo aqui, ó. Geração F2, a variância total da F2 é igual à variância genética mais a variância ambiental. Já sabemos que tivemos isso aqui, ó, que a variância total na F2 é de 14,26. E aí a gente estimou a variância genética e a variância ambiental. E aí eu pergunto, quem é que mais interfere no fenótipo? Quem é que mais interfere na variância observada de 14,26? É o genótipo ou é o ambiente? Eu acho que é o genótipo. Eu acho. E é óbvio que é o genético. Observe o valor da variância genética. Então, a variância genética é 11,98. A variância ambiental é 2,88. E a variância de fenótipo é 14,26. Ora, desses dois aqui, quem é que está contribuindo com maior valor para 14? Não é o genético, não? Isso não é claro para vocês? Sim. Não é? Então, assim, eu não entendo, eu confesso que eu não entendi a demora da resposta. Mas, enfim, isso é claro, né? 11,98 é muito maior do que 2,28. Então, a contribuição da constituição genética dos coelhos é muito maior sobre o efeito sobre o efeito do fenótipo. Então, se a gente olhar para qualquer característica que a gente estiver vendo, né, sei lá, o peso ao nascer dos bezerros que a gente observou ali, né, se a gente chegar lá, a variação fenotípica de peso ao nascer é 50. Mas desses 50, eu tenho 40 de efeito genético e 10 de efeito ambiental. Então, quem é que contribui mais sobre o fenótipo? É o genético ou é o ambiente? É o genético, contribui com 40, tá? Então, isso são conceitos extremamente importantes para a gente entender, gente. Ai, que coisa, peraí. Cadê a borracha?
Então, continuando aí com o slide, né? Eu vou... Não, que variância genética é variância fenotípica ou variância total menos a variância ambiental. Quando eu substituir esses valores, eu vou encontrar uma variância genética de 11,98, certo? Bom, aí a gente vai entrar em alguns outros conceitos, tá? Bom, o conceito que a gente vai falar agora é de heterose. Heterose acontece muito quando a gente trabalha no melhoramento animal, que a gente fala de cruzamento, né? E aí a gente pode falar um pouquinho mais trazendo um pouquinho mais para a propriedade, né? Para a nossa realidade, talvez fique um pouco mais palpável para vocês. Por exemplo, as pessoas gostam muito de fazer, está na moda, fazer o cruzamento de Doppler com Santa Inês. Então, são raças da mesma espécie, mas que são diferentes. O Doppler tem uma história, um processo de adaptação e de formação totalmente diferente da raça Santa Inês. Então, a gente considera que são dois genótipos diferentes. A raça Doppler é um genótipo e o Santa Inês é outro genótipo, certo? Então, quando a gente faz o cruzamento de Doppler com Santa Inês, a gente observa que na primeira geração sai um indivíduo maravilhoso, né? E as pessoas gostam muito desse cruzamento. E realmente dá um produto muito bom na geração F1, né? Então, a gente observa que esse produto da geração F1, né, é o cruzamento que gera F1, o produto F1, né, não é nem o produto da F1, é o produto F1, né, ele é um produto que às vezes não, ele é superior ao Santa Inês e muitas vezes superior também ao Doppler, né? Então, essa é uma característica que é inerente dos cruzamentos. Quando eu digo cruzamento, quando eu digo acasalamento entre indivíduos que não são parentes, de indivíduos ou de populações que têm um histórico de formação genética diferente, né? Tipo, o Doppler e o Santa Inês, o G e o holandês, sobre o que mais? O jumento com o cavalo, né, que aí já é um cruzamento interespecífico, entre espécies diferentes. O que mais que acontece? Exemplo de cruzamento assim, entre raças bem diferentes. Alguém me lembra mais de alguma? Nelore com Angus, né, é outro cruzamento, né, que o Nelore tem um histórico de formação genética e de constituição genética totalmente diferente do Angus, né? Então, por isso que as pessoas fazem muito cruzamento aqui na região. Então, é um exemplo disso. E o que é a heterose? A heterose é essa superioridade que a geração F1 tem em geração à média dos pais. Então, a F1 produz uma média, né? A média de F1 menos a média dos pais. Então, o que é a heterose? É a superioridade, né, da média de F1 sobre a média dos pais, tá? E essa heterose, ela é máxima, ela é maximizada na primeira geração, ou seja, na geração F1. Eu posso calcular a heterose na F2? Posso, mas a F2, a heterose da F2, ela não vai ser a melhor, ela vai ser uma heterose diminuída, né? Ela é a média da geração de F2, ela vai ser uma média menor. Então, a superioridade da heterose, ela é máxima na geração F1. Então, opa, gente, eu não trouxe cálculo aqui, mas a gente vai já fazer um cálculo dele ali, tá? Então, que fique entendido que a heterose é a superioridade da média de F1 sobre a média dos pais. Então, ela é calculada, é um Hzinho minúsculo, sem nada, tá? Média da geração F1, isso aqui é um sinal de menos, era para estar um pouquinho mais acima, tá? Menos a média dos pais, certo?
E aí a gente entra no conceito de herdabilidade. E aí a herdabilidade, gente, é um conceito que eu não abro mão de vocês saírem daqui sem saber o que é, né? Então eu vou trazer aqui a herdabilidade no sentido amplo, né? Que, em outras palavras, a herdabilidade ela é a proporção a proporção fenotípica total explicada pela variância genética. Em outras palavras, eu posso reescrever isso aqui. O quanto de variância genética que interfere na variância fenotípica. Certo? Eu posso dizer que é essa mesma coisa. Então, como é que calcula isso? Tá? Então, eu vou pegar o exemplozinho lá que a gente trabalhou dos coelhos, né? E aqui eu vou pegar uma borracha. Então, vou pegar lá a geração dos coelhos na geração... os coelhos na geração F2. Então, a gente viu que a variância fenotípica, ou a variância total, era 14,26. Isso é a variância total, né? Variância fenotípica total. Variância fenotípica total. O que é herdabilidade? A herdabilidade, ela quer saber o quanto dessa variância fenotípica de 14,26, o quanto que disso aqui é causado pelo genético. Então, o que é a variância total? A variância total, a gente sabe que é componente genético mais o componente ambiental. Então, quando eu quero calcular a herdabilidade, no sentido amplo, eu vou fazer uma coisa muito simples. Eu vou pegar... Deixa eu retornar aqui. Eu vou pegar que a herdabilidade, no sentido amplo, vai ser igual a variância genética sobre a variância fenotípica, ou também variância total. Aqui a gente botou total, né? Mas aqui o termo mais indicado seria variância fenotípica. Então, quando eu faço isso aqui, ó, eu vou dizer a porcentagem da variância fenotípica que é de causa genética. Tá? Então, vamos lá para o próximo slide. Então, a herdabilidade, no sentido amplo, ela reúne as contribuições relativas de fatores ambientais e genéticos para uma característica observada. Então, o que é que a gente tem? No exemplo que nós tínhamos lá, nós tínhamos a variância genética de 11,98. E aí tínhamos uma variância fenotípica total de 14,26. Quando eu divido 11 por 14, eu observo que é 0,84. Eu posso escrever isso aqui dessa forma. 84%. Ou seja, da variação que a gente observa no fenótipo, 84% dessa variação que a gente observa no fenótipo, ela é causada pela genética. Isso é bom a gente saber disso? É extremamente importante, porque para algumas características, essa herdabilidade ela pode ser de 20%, de 5%. Então, imagina você fazer melhoramento genético de uma característica que ela tem uma herdabilidade de 5%. Eu estou dizendo que toda variação que existe naquela característica, 5% dela é devido à causa genética.
95% é de causa ambiental. Gente, eu não consigo estimar o que é efeito ambiental. Eu posso melhorar muito o ambiente, tentar diminuir o máximo os efeitos do ambiente, mas ele vai estar presente por resto da vida, né? E vai estar presente numa quantidade muito grande, 95%. Tá? Quando eu trabalho com uma característica que tem uma herdabilidade de 84%, eu estou dizendo que 84% da variância fenotípica é causada pela genética. Então, se é genético, eu consigo passar isso para as próximas gerações. Entendeu? Eu posso passar, né, na população tem 84%, eu posso passar uma maior quantidade desse efeito para a próxima geração. Porque os nossos filhos, assim como os filhos de qualquer indivíduo, não herda ambiente. Ele herda o que é genético. Os nossos filhos receberão de nós simplesmente a nossa constituição genética. Não vai receber o nosso ambiente. Tá? É tanto que as pessoas dizem assim, a criação dos nossos filhos são diferentes. A gente foi criado num ambiente diferente dos seus pais. Os nossos filhos serão criados em ambientes diferentes de nós. Então, ambiente não é herdável. O que se herda é o genético. E por isso que, dentro do melhoramento genético e dentro da genética, a gente estima aquilo que é herdável. Então, do fenótipo, quando a gente faz essa análise, do fenótipo, a gente está dizendo que 84% deste fenótipo, ou da variância deste fenótipo, é de causa genética. Certo? É de causa genética. Então, se é de causa genética, eu poderei, não estou impondo, estou dizendo que pode, então é uma possibilidade. Eu posso repassar isso para a próxima geração. Então, que fique claro isso, tá? Então, vem aí mais conceitos, né? Que coisa, gente. Então, ou seja, 84% da variabilidade observada no tempo de maturação, aqui era trigo, viu, que eu estava trabalhando, no caso aqui, no tempo de gestação do coelho, se deve à diferença genética do indivíduo. Mas não dizem que diferenças são essas, certo? Ele simplesmente diz que é genético, mas não diz quais são. E aí a gente entra herdabilidade no sentido restrito. Gente, quando a herdabilidade no sentido restrito, ela precisa da gente ter um conceitozinho um pouquinho mais avançado. Eu vou resgatar a nossa aula passada, só para a gente compreender um pouquinho. Tá vendo isso aqui que a gente discutiu na aula passada? Que a gente compreendeu que variância genética, né, que variância ambiental, gente do céu, mas eu tô falando besteira. A gente viu na aula passada que variância fenotípica é igual a variância genética mais variância ambiental. E aí a gente destrinchou essa variância genética em variância genética aditiva, variância genética de dominância e variância genética de epistasia. Quando eu calculo a herdabilidade no sentido amplo, eu estou considerando esses três tipos de herdabilidade. Esses três tipos de variância genética. Variância aditiva, de dominância e de epistasia. Aí, eu vou lá para a nossa aula de hoje, né, que eu estou dizendo
que a herdabilidade no sentido restrito, né, ela é um pouquinho diferente da herdabilidade no sentido amplo. Então, a herdabilidade no sentido amplo, aliás, se eu pegar a variância fenotípica, né, aqui, ó, variância fenotípica, ela pode ser reescrita como variância genética aditiva mais variância genética de dominância mais variância genética de epistasia e, por último, né, e não menos importante, a variância genética ambiental. Bom, a gente viu que isso aqui, quando eu somo, é o que eu chamo de variância genética. Essa variância genética somada, ela me diz o que é a herdabilidade no sentido amplo, que eu digo aí com H maiúsculo. Então, a herdabilidade no sentido amplo é variância genética dividido pela variância fenotípica. Bom, quando a gente estuda no melhoramento genético, a gente só considera, para efeito de estudo, de modelagem estatística, que o que é herdável é simplesmente a variância genética aditiva. Então, eu posso dizer que a variância genética de dominância, ela existe, mas eu não consigo estimar ela. A variância de epistasia existe, mas eu também não consigo estimar ela. De fato, o que eu consigo estimar nas minhas modelagens de estatística, gente, isso é conceitual, tá? E é o que é aplicado, certo? O que eu consigo estimar de variância genética é considerando a variância genética aditiva. Então, quando eu considero somente a variância genética aditiva, eu vou ter que eu tenho a herdabilidade no sentido restrito. E aí eu posso reescrever que a herdabilidade ela passa a ser variância genética aditiva, que é para ser um G, viu, gente? Variância genética aditiva dividido pela variância fenotípica, certo? Isso é o que eu chamo de variância no sentido restrito. Então, ela considera apenas a variância genética aditiva, certo? É útil para prever fenótipos. Então, a herdabilidade no sentido restrito, diferente da do sentido amplo, ela é representada por um H minúsculo ao quadrado, e ela é a variância genética pela variância fenotípica total. Tanto a herdabilidade no sentido amplo, quanto a herdabilidade no sentido restrito, ela varia de 0 a 1. Você nunca vai encontrar uma herdabilidade menor que 0 e nunca vai encontrar uma herdabilidade menor que 1. Tá? Quanto mais próximo de 1, maior é o efeito genético, e quanto mais próximo de 0, menor é o efeito genético. Tá? Quanto mais próximo de 1, maior o efeito genético. Quanto mais próximo de 0, menor o efeito genético. Quanto menor o efeito genético, maior é o efeito ambiental. Certo? Então, quanto maior o efeito genético, maior é a capacidade, né, de prever o fenótipo. Certo? Maior a capacidade de prever o fenótipo. Então, gente, nós vamos para o nosso último slide, praticamente, né? Esse aqui é o nosso último exemplo. Então, eu vou fazer todos esses cálculos que a gente fez aqui, fazendo uma revisão, tá bom? Então, imaginemos o seguinte, ó. Primeiro, deixa eu fazer a pergunta, se vocês têm alguma dúvida, querem fazer algum comentário, alguma coisa, antes da gente entrar no exemplo?
Ótimo. Então, vamos lá. Dado o quadro abaixo, foram obtidos em um programa de melhoramento de coelho e referem-se à duração da gestação nas populações genitoras, homozigóticas. Populações genitoras são populações dos pais, gente. Homozigóticas, como eu estou dizendo, populações homozigóticas que elas têm, todas elas, o mesmo fenótipo. Na geração P1, P2 e na F1 e F2. Então, a gente responda. Então, responda, né? Então, eu tenho aqui a geração dos pais, o pai 1, né? Eu tenho 20 animais. A média do tempo de gestação, da duração da gestação foi 32 dias. E a variância, 12. Para o pai ou 2, ou para a população 2, eu tinha 25 animais. Tinha a média do tempo de gestação foi 80, bem superior, né? E a variância foi 16. Na geração F1, a gente tem 42, 65 e 22, respectivamente, para animais, média e variância. E na geração F2, 380, 52 e 58. Então, ele pede qual a estimativa da variância genotípica na geração, nas populações F1 e F2. Depois, calcule a heterose da população F1 e da população F2. Estime a herdabilidade do caráter na geração F2. Então, vamos lá. Então, qual a estimativa das variâncias genotípicas na geração F1? Então, ele quer saber, gente, a variância genética ou genotípica. Certo? Então, vamos lá para os nossos conceitos que a gente aprendeu lá na disciplina, lá na parte teórica. A gente viu que na geração dos pais, P1, P2, todos eles têm, na geração dos pais, eles são homozigóticos e têm a mesma constituição genética. A geração F2, a do P2, dos pais 2, tem a mesma constituição genética. E a geração F1 tem a mesma constituição genética. Ora, pergunto, qual a variância genética na população P1, P2 e F1? Hein, gente? É menor que zero? É igual a zero ou é maior que zero? É maior que zero. Tá Por certo? quê? Hã? Porque se for de acordo com esse quadrinho que colocou aí na questão, está dizendo que a variância é maior entre as... Mas aí a gente precisa retornar, ó. Essa variância aqui, ela é variância fenotípica, é a variância de fenótipo. Vou até botar aqui, variância fenotípica. Certo? É variância de fenótipo. Tá? Aí, a pergunta que eu estou fazendo na geração aqui, ó, ele está pedindo para estimar a variância de genótipo, de genotípica na geração F2. Ou na geração F1 e F2. E aí, o que é variância genotípica? É a variância causada por genótipos que são diferentes. Se o genótipo é diferente, ele vai ter uma expressão diferente. Lembra que a gente, na aula passada, disse assim, ó,
que a gente considera que o alelo Azão, por exemplo, produz 2, o alelo Azinho produz 1. Aí, se eu tenho Azão, eu tenho 4. Se eu tenho Azão, Azinho, eu tenho 3. Se eu tenho Azinho, eu tenho 1. Tá? Então, veja que o genótipo está produzindo uma coisa diferente. Ó. Cada genótipo, uma coisa diferente. Certo? Então, quando eu tenho genótipos diferentes, eu tenho produções diferentes. E essas produções diferentes, valores diferentes, é o que causa a variância genotípica. Certo? Aí, a gente também falou na aula passada que... Apaga um. A gente está considerando que na população 1, ou no pai 1, todos eles têm a mesma constituição genética. Eu tenho 1000 indivíduos, sei lá, da geração do pai 1. Então, todos eles têm a mesma constituição genética. Pergunto, qual a variância genética aqui? 0. E na população pai 2, eu também estou dizendo a mesma coisa, que dentro dessa população do pai 2, eu tenho vários indivíduos e todos eles têm a mesma constituição genética. Qual a variância genética aqui? Também. 0 também. Exatamente, porque todos os indivíduos eles têm a mesma constituição genética. Então, dentro dessa população, não tem variância genética. E aqui eu tenho, na geração F1, que foi, quantos indivíduos aqui, só para resgatar? 42 indivíduos. Eu tenho 42 indivíduos e todos eles com essa constituição genética. Com essa constituição genética. Todos eles. Aí eu pergunto, qual a variância genética da geração F1? 0. 0, exatamente, 0. Então, ó, não precisa nem fazer cálculo, viu, gente? É só dizer que, por eles terem a mesma constituição genética na geração F1, não existe genótipo diferente, por isso, a variância genética de F1 é igual a 0. Então, vou botar aqui, ó. Variância genética da F1 é igual a 0. Bom, professor, e essa variância que a gente viu aqui, ó, de P1 igual a 12, de P2 igual a 16 e de F1 igual a 22. Como é que pode ser 0 lá se tem 12, 16 e 22? Aí você tem que resgatar aquele conceitozinho básico. Gente, variância fenotípica, que é o que nós temos aqui, é igual a variância genética mais a variância de ambiente. Para a população P1, P2 e F1, quais foram os valores da variância genética? Não foi 0? Foi ou não foi 0, gente? Foi. Então, quando a gente olhou aqui, ó, quando a gente olhou para a geração do pai 1, para a geração do pai 2, para a geração do F1, a gente observou que para cada geração dessa, a variância genética era 0. Então, o que a gente tem? Que variância fenotípica da geração do pai 1 é igual a 0 mais a variância ambiental. Ora, mais. Então, eu posso dizer que no pai 1, qual foi a variância fenotípica? Não foi 12? Então, eu posso dizer que para a geração do pai 1, a variância ambiental
é igual a 12. Entenderam? E eu posso fazer esse raciocínio para todos eles. Então, variância ambiental do pai 2 é igual a variância fenotípica, que é igual a 16, não é isso? 16. Igual a 16. Então, a gente vai fazendo esses raciocínios. Então, eu vou fazer aqui de novo, ó. Então, a variância genética... Desculpa. A variância fenotípica de F1 é igual à variância genética de F1 mais a variância ambiental de F1. Variância fenotípica de F1 é igual... Qual foi o valor genético da geração F1? A variância genética foi 0. Então, 0 mais variância ambiental. Então, a variância ambiental de F1 é igual a, no caso aqui, 22. Certo? Então, beleza. Vou apagar aqui, tá? Gente, agora deu trabalho para apagar. Função de risquinho. Então, a gente viu que, nesses cálculos aí, que nós temos variância ambiental de pai 1 é igual a 12, variância ambiental de pai 2 é igual a 16, é isso mesmo? Isso. E que variância ambiental de F1 é igual a 22. Então, como é que a gente faz para estimar a variância de F2, ou a variância genotípica de F2? Então, a gente vai fazer o seguinte. Vou primeiro calcular a média da variância ambiental. Então, a variância ambiental é igual a 12 mais 16 mais 22 dividido por 3. Então, variância ambiental é igual. Deixa eu pegar aqui, cadê? 12 mais 16 mais 22 igual a 50 dividido por 3 igual a 16,67. Isso é o valor da variância ambiental. Beleza? Bom, aí eu resgato aqui, ó. Ele quer agora a variância genotípica de F2. Só que eu tenho que F2 me apresenta uma variância fenotípica de 58. Gente. Uma variância fenotípica de 58. Certo? Então, se é variância fenotípica, eu já sei quais são os constituintes da variância fenotípica. Então, variância fenotípica de F2 é igual a variância genética de F2 mais a variância ambiental. Quanto é a variância fenotípica de F2? 58. Então, isso aqui é igual a 58, que é igual a variância genética, que é o que eu quero saber, variância genética de F2, mais 16,67.
Logo, variância genética de F2 é igual a 58 menos 16,67. Portanto, variância genética de F2 é igual a um valor que eu não sei quanto é. R$ 41,33. Isso é o valor genético, a variância genética de F2. Portanto, a gente já respondeu a letra A. Variância genética de F1 é 0, variância genética de F2 é 41,33. Entendido? Sim. Entendido. Então, vamos lá. Calcular a heterose. A heterose, vocês devem observar que é média, não é mais a variância. Então, a heterose é calculada dessa forma. Heterose é igual a média de F1 menos a média dos pais. Certo? Deixa eu resgatar aqui. Então, ao invés da gente trabalhar aqui agora com a variância, nós vamos trabalhar com as médias, certo? Então, qual foi a média dos pais? A média do pai é 32 mais 80. Então, vamos calcular aqui, média dos pais é 32 mais 80 dividido por 2. A média dos pais é igual a 32 mais 80. Oxente. 32 mais 80 igual a 112 dividido por 2 igual a 56. Então, a média dos pais é 56. Então, vamos lá. Então, a heterose na F1 é igual a média de F1, que foi quanto? Tá vendo aqui, ó? 65. A média de F1 menos a média dos pais. Então, vai ser 65 menos 56. Então, a heterose na F1 é igual a quanto? 9. 9. Né? Então, a heterose na F1 é 9. O que quer dizer esse 9? Então, em média, os filhos da geração, em média, a geração F1, ela tem 9, no caso aqui, 9 dias a mais do que os filhos de F1 e de F2. Os filhos da geração F1, os filhos da geração F2. Ou a média dos pais. Média a heterose na F2. Então, a heterose na F2 vai ser o quê? Média da F2 menos a média dos pais. Então, a F2 vai ser o quê? 52 menos 56. Então, a heterose na F2 é igual a menos 4, né? Menos 4, ou seja, aqui deu uma heterose negativa. A heterose, gente, pode assumir qualquer valor, diferente da herdabilidade. A herdabilidade sempre será 0, entre 0 e 1. Então, a gente já pediu aí a média de F1, a heterose na F1 e a heterose na F2. E outra coisa, lembra que quando eu estava falando de heterose, eu disse que a heterose é máxima na geração F1?
e ela vai diminuir sempre em relação à medida que vai passando para F2, F3, F5. Então, ó, heterose F1 foi 9. Na F2 já foi menos 4. Estimar a herdabilidade na geração F2. Como é que a gente estima a herdabilidade? Muito simples. Eu já sei que a herdabilidade, no caso aqui vai ser a herdabilidade em sentido amplo, né? Vai ser da F2. Eu vou só pegar a fórmula. Variância genética dividido pela variância fenotípica. Aqui você não precisa fazer mais cálculo nenhum, você vai só resgatar o que você já fez. Então, na geração F2, você descobriu que a variância genética de F2 é 41. Tá vendo aqui, ó? 41,33. Então, você vai lá. Opa. Então, a F... Gente. Então, a variância genética aqui vai ser 40... Esqueci, estava aqui errando já. Vai ser 41,33, gente? 41,33. Deixa eu só... Isso, 41,33, que é a variância genética que nós calculamos, dividido pela variância fenotípica, ou variância total, que no caso aqui, ó, é 58. Então, vai ser 41,33 dividido por 58. Então, a heterose, ou a herdabilidade, na F2 vai ser igual a 41,33 dividido por 58. A herdabilidade vai ser o quê? 0,71. Ou seja, 71% do que nós observamos de variância no fenótipo é de causa genética. Genética. Certinho? Dúvidas? Bom, não havendo dúvidas, eu dou por encerrado o nosso conteúdo da disciplina de genética. Então, muitíssimo obrigado, tá? E a gente finaliza aqui nossa aula.